Oi pessoal, tudo bom com vocês? Começa agora mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou falar sobre a minha experiência fazendo a prova do TOEFL na sua versão Home Edition. Então, se você tem alguma dúvida ou quer saber um pouco mais sobre essa prova, vamos ao vídeo. Certo, eu pensei em fazer esse vídeo por conta de uma pergunta lá no Twitter. Um conhecido ficou em dúvida sobre essa questão da prova do TOEFL, se alguém tinha feito a versão dela Home Edition. Eu tinha feito, eu mandei algumas mensagens para ele e aí eu pensei que algumas outras pessoas podiam ter dúvida com relação a essa prova, porque na época que eu fiz eu tinha bastante dúvida. Então eu pensei, já que é sobre coisas de relações internacionais, fazer uma prova de proficiência está bastante ligada à área de relações internacionais, então eu pensei em fazer esse vídeo para vocês. Para quem não conhece, a prova do TOEFL é uma prova de proficiência, então ela vai dizer quanto você consegue fazer em uma sessão de escrita, de ouvir, de falar, de escrever em inglês, e as notas vão até 120. E existem dois tipos, pelo menos que eu conheço, da prova do TOEFL, que é o IPT, se eu não me engano é assim a sigla, e o IBT, que foi a que eu fiz. Eu fiz o TOEFL e o IBT, e eu fiz a versão domiciliar, em casa, Home Edition. E por que eu optei por fazer essa versão? Eu moro em Aracaju, Sergipe, caso alguém não saiba disso. E aqui, pelo menos na época que eu queria fazer a prova, não tinha ninguém que aplicasse essa prova. Existiam até lugares que aplicavam a prova do TOEFL, se eu não me engano, o ITP, mas eu queria o IBT, que é essa outra. E não tinha aqui em Aracaju. Se eu quisesse fazer, eu teria que ir para Recife, para Salvador, para São Paulo. E assim, a prova é cara, não é uma prova barata. Em termos do que eu paguei na época, porque essas coisas podem mudar, né, com a vida, mas foram $250. Então, convertendo para reais, fica uma coisa bem salgada. E se você tiver que viajar para fazer isso, você vai ter que gastar com passagem, muitas vezes com moradia, então fica salgado o preço. Mesmo não existindo essa possibilidade de você reprovar na prova do TOEFL, você não passa nem reprova, ele só diz qual é o seu nível de inglês, quantos pontos você conseguiu fazer na prova e a correspondência daquilo para o nível X, Y, Z. Eu consegui fazer o nível C1, que era o que eu queria, deu tudo certo. Mas eu vou falar mais sobre a minha experiência da prova, que é o quê? Eu escolhi fazer a prova versão de casa. Mas isso não quer dizer que foi uma experiência super confortável, excelente, tranquila pra mim. Falando sobre o valor, ele é o mesmo valor de uma prova com versão centro de aplicação. Então, se você fizer no centro de aplicação ou fizer em casa, o valor vai ser o mesmo da prova, né? Mas no geral sai mais barato, pelo menos pra minha realidade. E assim, você entra, faz o seu cadastro na plataforma do TOEFL. E aí você vai indicar se você quer fazer no centro de aplicação, acho que é Test Center que eles usam, ou Home Edition. E eu escolhi o Home Edition. E aí eles te dão as datas que você pode escolher e os horários. Eu escolhi fazer no horário da tarde, porque aqui na minha casa é mais quente pela manhã, o meu quarto é mais quente pela manhã, então eu preferi fazer de tarde porque pelo menos eu sabia que ia ser mais fresco ou menos calor. E aí, por que eu pensei nisso? Uma das coisas sobre a prova do TOEFL feita em casa é que ela tem muitas exigências. Então, se você quiser fazer, dá uma olhada real nas exigências que eles fazem no site, porque são muitas mesmo. Uma delas é que as portas têm que estar fechadas na hora da prova. E assim, a prova fechada deixa o quarto mais quente. E também falando sobre as portas, quando você está fazendo a prova, as suas portas devem estar na vista do inspetor. Então, aqui no meu quarto, não sei se dá pra ver, tem essa porta aqui e tem essa porta aqui ao lado. Então eu tinha que mostrar essas duas portas. A sorte é que eu tinha essa câmera aqui, que eu não comprei
Pra prova eu já tinha, porque minha câmera já tinha quebrado uma época. E aí era fácil porque ela é mais ampla do que a webcam do computador, ela conseguia mostrar as duas portas. Mas você também tem que fazer um tour de 360 graus no seu quarto. Então, ou você pega o seu computador e faz assim, sabe? Ou você pega essa câmera, se ela for solta, que nem a minha, e vai fazendo. Então, juro, pelo menos durou mais de 30 minutos pra eu fazer isso antes da prova. Eu tive que mostrar o meu quarto, mostrar as paredes, mostrar, tipo, se atrás do meu computador tinha alguma coisa, mostrar a minha bancada. Então, é um processozinho bem chato e bem cansativo. Juro, durou mais de 30 minutos, então, bem fadigante. Outra questão também, que foi ruim pra mim, foram muitas questões que foram difíceis, mas não pode, pelo menos quando eu fiz, não podia comer e beber durante a prova. Eu até fui olhar no site, então hoje é dia 30 de maio de 2023 e eu entrei aqui no site do ETS, que é o aplicador do TOEFL, e ele fala sobre comidas e bebidas não são permitidas durante o teste. Então por enquanto não mudou. Isso é bem ruim porque, gente, beber água, comer alguma coisa durante a prova pra mim é uma coisa básica. Então eu fiquei mal durante a prova por conta disso, então é bom você já se preparar para essa questão. Outra também é que você não pode ficar saindo durante a prova. Faz sentido, mas ainda assim é muito complicado pra mim. Não podia sair durante a prova pra fazer xixi ou beber água. Então eles dão um intervalo de 10 minutos. Depois que você faz a prova do listening, você tem um tempo pra ir no banheiro, beber água, essas coisas, 10 minutos. Só que assim, durante 4 horas de prova, 3 horas de prova, é bem complicado, pelo menos pra mim. Então foi algo complexo para a minha pessoa que queria sair pra ir ao banheiro. Outra coisa é que você pode fazer anotações durante a prova. Tipo, você tá fazendo a prova do listening, você pode anotar o que os personagens falaram pra você fazer as questões. Ou na parte do writing você também tem um texto pra você escrever, então você pode fazer algumas anotações. Mas, todavia, entretanto, você não pode anotar no papel normal, com caneta normal. Você tem que usar uma louça, algo apagável. Você também pode usar, eles deram na época uma sugestão de usar aquelas folhas de pasta catalográfica, não sei o nome direito. E aí depois você apagava com caneta de tinta apagável, mas eu achei mais fácil comprar um quadro branco, que é esse aqui. Um quadrinho branco. Eles pedem pra não ser um quadro gigante, tipo, eu acho que esse aqui foi razoável, eles deixaram. Mas é super chatinho você ter, primeiro porque eu tentei achar uma caneta dessas de pincel que fosse com uma ponta mais fina, mas todas eram um pouco grossas, então não dava pra escrever muita coisa, sabe? Então eu tinha que ficar toda apagando, aí ficava aquela melequeira de tinta, sabe? E aí tinha que apagar, e tinha que escutar e fazer, escrever, então eu achei bem chato. Se eu tivesse, sei lá, 10 folhas de papel em branco com a caneta preta, teria sido bem melhor para mim. A segunda questão é que eu também tive um problema. Eu tive vários problemas, eu não sei como eu consegui fazer essa prova bem. Mas é bom saber que, né, problemas existem, então acontece. Durante o intervalo, o inspetor, supervisor da prova, ele demorou para voltar, então eu fiquei um tempo lá, assim, esperando. E aí isso atrasou muito. A minha prova atrasou para iniciar, ela demorou muito tempo da checagem, depois o tempo do intervalo demorou muito para começar de novo a prova, e depois no final a minha prova, o meu computador, não lembro se foi minha internet ou se foi meu computador, mas parou tudo, acho que foi o meu computador, tipo, tudo travou. Eu juro, eu tinha terminado de fazer a prova, eu cliquei assim em continuar para finalizar, e aí parou tudo apagou, e aí eu fiquei desesperada. Esse inspetor, ele fica com você a prova toda te observando, você não vê ele, você escuta, se ele falar alguma coisa, ele escreve num chat que tem. Quando você vai fazer a prova, você tem que baixar um programa no computador pra fazer, e aí demora. Aí ele mexe, tipo assim, ele tem um controle do seu computador, então ele mexe nas abas pra ver se tem alguma coisa aberta ou não, se você tem alguma coisa, sabe, pra colar. Mas só demorou pra voltar essa prova, eu só precisava clicar em finalizar. Então foi desesperador, porque não acabava nunca, durou muito mais do que o tempo previsto, de, sei lá, 3 horas e meia, 4 horas. Lembro que eu fiquei horas sentada nessa cadeira suando,
com dor de cabeça e fazendo a prova. Foi, assim, foi uma experiência bem difícil pra mim. Que bom que acabou. Espero não ter que fazer isso no futuro. Mas tem isso, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem a questão que você pode fazer uns testes no seu computador. Eles dão um programa pra você ver sobre a velocidade da sua internet, se ela tá satisfatória para o que eles pedem, se a câmera tá satisfatória para o que eles pedem. Eu fiz esse teste 10 vezes, pelo menos. E assim, tava dando tudo bem. Antes da prova eu fiz o teste, deu tudo bem. Só que no final, né, não tem como prever as coisas da internet, do computador. E meu computador simplesmente deu aquela apagada, como eu citei, mas voltou ao normal. Mas mesmo assim, eu testei. Eles recomendam que você faça isso, mas não quer dizer muita coisa, né? Ele pode estar bom o tempo todo e dar errado. A única vantagem é que se você perceber durante esse teste que já tem uma coisa errada, você pode consertar. Então vale a pena fazer. Eu não tô dizendo que é porque o meu deu errado depois que não é pra fazer. Faça porque possa ser que o seu já tenha algum problema de agora. Então se você já souber sobre isso, é mais fácil para tentar solucionar e evitar problemas durante a sua prova. Tem outra coisa também que é bem interessante de falar, é que você não pode usar fones de ouvido. Interessante isso. Você não pode usar fones de ouvido, você tem que ser normal, que nem você tá usando computador, você não pode usar fone. Então, acho que quando você faz a prova no centro, você usa um fone, porque você faz com várias pessoas, mas em casa você não pode usar fone de ouvido, é normal. E assim, isso é uma questão pra mim também, porque no meu prédio tava tendo reforma, e assim, ficou um tempão. Eu fiz a minha prova dia 28 de dezembro, se eu não me engano. E aí o que acontece? No período do Natal, a reforma tinha parado, a gente pensou que tinha acabado já a reforma, tudo bem, tudo certo. E aí no dia da minha prova, tinham pessoas na minha janela, passando. E tipo assim, querendo ou não, se você tá trabalhando, você fala com outra pessoa, né? Tipo, fulano, isso aqui, não sei o quê. Então durante a prova eu escutava as pessoas do lado da minha janela falando. E eu tinha que ficar muito concentrada pra não olhar pro lado, porque se você fizer qualquer movimento assim, suspeito, possa ser, né, que deu algum problema se você olhar pra trás ou pro lado. Então, até se você estiver em casa com outras pessoas, peça encarecidamente para que elas não batam na sua porta, porque se você olhar, acontecer alguma coisa, pode dar algum problema. Eu escutava as pessoas falando e eu tinha que ficar totalmente concentrada na minha prova. Então, foi um perrengue e tanto depois, né? Foi bem aliviante não precisar fazer de novo. Mas acho que de uma forma geral foi isso. A minha experiência deu certo, mas não foi ótima. Acho que uma das vantagens é porque, pelo que eu já vi sobre as provas presenciais, é que você faz numa sala com várias pessoas, porque também é feita no computador, só que você faz em um centro que tem vários computadores. E nisso, por exemplo, se você estiver fazendo a prova oral, você vai falar e vai acabar escutando também a de outra pessoa. Então, possa ser que, imagino, né, porque pra mim aconteceria, você se distraia. Aqui em casa eu fiz sozinha, tinha a distração das pessoas falando na janela, mas também não foi a prova toda, foi por um período. E não foi na época que eu precisei falar, acho que foi no reading, logo no início. Então, pelo menos não teve essa parte de distração. Também teve a vantagem que no total saiu mais barato, porque eu não precisei me deslocar para outra cidade. E acho que as questões assim de problemas é porque realmente é mais chatinho. Eu não fiz a prova presencial, então não sei se é tão exigente o início da prova, mas essa parte de olhar tudo, mostrar. Tem uma parte também que é interessante, que você pode ficar com o seu celular no início pra mostrar pra eles. Você vai ligar a câmera e vai mostrar o seu computador, sabe? Tipo assim, você vai abrir a câmera e vai mostrar pra eles, não sei. Tipo, aqui é a tela do meu celular, então você vai mostrar a tela virada pro computador pra eles verem através da câmera o seu computador, sabe? Não sei se tem algum papel no seu notebook, não sei. Mas aí depois eles pedem pra você guardar o celular. O meu celular ficou nesse canto aqui, pra que eles pudessem ver. Eu sem querer deixei do lado. E depois o moço falou, você poderia, por favor, colocar o celular atrás. Então, tem isso. E também sobre os inspetores, pelo menos o meu inspetor não falava português. Então, se você, não sei, provavelmente quando a pessoa faz um teste de proficiência é porque ela busca já um nível intermediário para avançado. Mas talvez seja bom avisar isso, não sei se todo mundo tem ciência. Eu imaginei, eu não tinha certeza, mas eu imaginava que seria assim. Então a pessoa fala inglês com você, ela dá as instruções e fala com você em inglês. E
Acho que de uma maneira geral essa foi a minha experiência. A prova, você pode fazer alguns testes dela no próprio site do ITS. É só uma versão que tem gratuita, mas já dá pra entender como é a dinâmica, é daquele mesmo jeito. É um programa assim bem basiquinho, rudimentar, não tem muitas teclas, então é tipo avançar, voltar, sabe, finalizar, não tem muitos botões, então não se preocupe quanto isso de tecnologias, mas você vai ter que baixar um aplicativo para fazer a prova e todas essas coisas, mas existem vídeos na internet falando. Dá uma procurada que existe. Eu posso, se tiver alguma dúvida mais específica, eu posso olhar. Eu pensei em fazer esse vídeo mais para contar sobre a minha experiência, porque surgiu esse tópico no meu Twitter. E eu achei interessante porque foi uma experiência bastante caótica, mas que deu certo no final. Então talvez é bom fazer esses avisos para você que tem interesse em fazer a prova, esteja já ciente do que pode acontecer ou não. E acho que é isso. Vou dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa que eu precisava fazer. Blá blá blá. Já falei que não pode usar lápis e caneta, você tem que usar esse quadrinho. E você tem que ter algumas versões específicas de, sei lá, Chrome, Firefox, mas isso tudo você olha no site. Até porque podem mudar durante, sei lá, os tempos. Mas essa foi a minha experiência do TOEFL, mais ou menos, mas deu certo, mas complicada. Espero que a sua experiência seja muito melhor, muito mais tranquila e muito mais fresquinha do que a minha no quarto totalmente fechado. E é isso. Boa prova pra você e a gente se vê. Tchau, tchau e até a próxima.